Oi, pessoal. Meu nome é Luciana Bastos. Nós vamos estar juntos ao longo dessa matéria de materiais metálicos, que vai ser dividida em duas partes. Materiais metálicos propriamente ditos e os processos de fabricação, para vocês saberem o que nós fazemos com eles. Ao longo da aula, eu vou ler os slides com vocês e, no momento oportuno, explicar cada um dos detalhes, ok? Então, vamos lá. Vamos a uma pequena introdução. Desde o início da nossa história, o homem sempre utilizou de tudo que tinha ao seu alcance para facilitar o seu dia a dia. Madeiras, pedras, peles, fibras, metais. Mas até a descoberta do fogo, era praticamente impossível manipular os metais. A metalurgia surgiu junto com o fogo, possivelmente de uma forma acidental, e desde então, o metal está cada vez mais presente em nossas vidas. Com exceção de poucos metais como o ouro, o cobre e a prata, a maioria dos metais só existe na natureza como minérios, ou seja, não são encontrados em seu estado puro. Estão sempre misturados a outros elementos, e a metalurgia é o conjunto de procedimentos e técnicas para a extração, fabricação, fundição e tratamento de metais e suas ligas. Quando o homem começou a utilizar os metais, ele achou primeiro uma pedra com uma coloração diferente, que ele botou perto do fogo e dela saiu um líquido. Esse era o ferro. O ferro foi tão importante que ele deu o nome a uma era nossa, que era do ferro, assim como o bronze e outras eras que nós tivemos. Tirando o ouro, prata e cobre, que você até encontra puro na natureza, o ouro, no caso, o que diferencia a pureza dele é o quilate, o que dá um valor maior ou menor para ele, todos os outros estão em forma de pedra, minério. Eles sempre são um óxido, estão sempre misturados. O metal está sempre misturado a um oxigênio e a outros elementos, como fósforo, enxofre, que são considerados contaminantes. O grande processo de fabricação que nós criamos foi justamente separar o metal puro do oxigênio e todas essas impurezas. Vocês vão entender isso melhor ao longo da aula. A siderurgia é apenas uma parte do universo da metalurgia, a parte que se dedica à fabricação e ao tratamento do metal. Ou seja, a produção, literalmente, do metal. Porém, a maioria dos metais que são trabalhados, tanto na metalurgia como na siderurgia, principalmente neste último, são os metais ferrosos, ou seja, aqueles que contêm ferro. Por isso, é impossível abordar a siderurgia sem antes explicar o que é ferro e qual a sua importância para a nossa civilização. É bom lembrar vocês que o ferro que a gente tanto trabalha, que a gente tanto usa, e os metais ferrosos, que são o ferro fundido, o aço carbono, o aço ligado e o aço inox, não são encontrados na sua forma pura na natureza e, na verdade, não existem. A única coisa que existe na natureza é o minério de ferro. E o único metal que contém ferro na natureza é o próprio ferro. Ou seja, nós pegamos o minério de ferro e nós o processamos para transformar nos produtos que nós usamos, que é o ferro fundido, o aço carbono, o aço ligado e o aço inox. Beleza, pessoal? Vamos lá. Durante a transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro, descobriu-se o processo de carburação, que consiste em adicionar carbono ao ferro. Nesse período, o ferro era obtido misturando-se uma escória contendo carbono ou carbetos, e era forjado, retirando-se essa escória e oxidando o carbono, criando-se assim o produto já com uma forma. Quando a gente fala forjado, todo mundo sabe o que é mais ou menos. Todo mundo já viu um filme em que eu tenho um ferreiro, né, que pega o metal em brasa ainda, em ponto de fulgor, começa a martelar. Esse martelamento, essa pressão aplicada sobre o metal ainda em seu ponto de fulgor, é um processo de forjamento, tá, pessoal? Com isso, esse ferro continha uma quantidade de carbono muito baixa, não sendo possível endurecê-lo com facilidade ou esfriá-lo em água. Aproveitando, não sendo possível endurecê-lo com facilidade ou esfriá-lo em água, materiais com baixíssimo carbono não aceitam tratamento térmico de têmpera, tá, pessoal? Sendo assim, para obter um produto mais resistente, a peça de ferro forjado passou a ser aquecida em um leito de carvão vegetal e depois submergido em água ou óleo. Um dos primeiros tratamentos térmicos que nós tivemos, tratamento térmico de têmpera, que tem sempre o objetivo de endurecer o metal. Você aquece o metal
e o resfria bruscamente. Da Idade Média até os fins do século XIX, obtinha-se o ferro e o aço de baixo carbono empregando-se carvão vegetal e minério de ferro. Esse procedimento foi substituído pelo emprego do alto forno, onde, no princípio, se usava carvão vegetal como fonte de calor e como agente redutor. No século XVIII, na Inglaterra, o carvão vegetal começou a escassear, e encarecer, passando a ser substituído pelo coke, um combustível fóssil, como alternativa. Mais para frente eu explico a diferença entre carvão vegetal e carvão mineral. Vamos lá, vamos à siderurgia. É o ramo da metalurgia que se dedica à fabricação e ao tratamento do aço. E a metalurgia é o conjunto de técnicas que o homem desenvolveu no decorrer do tempo que lhe permitiu extrair e manipular metais e gerar ligas metálicas. Os primeiros metais a serem descobertos foram os metais nobres, que podiam ser encontrados na sua forma bruta na natureza, como nós já falamos, o ouro, a prata, pois não reagiam com outros elementos. Já o ferro demorou um pouco mais para começar a ser trabalhado pelo homem, pois não se achava ferro bruto na natureza, ferro puro na natureza. O processo clássico para a redução do minério de ferro, ou seja, separar o ferro dos outros elementos, com o objetivo de produzir aço e ferro fundido, é o alto forno. O produto dessa redução é uma liga de ferro-carbono, de alto teor de carbono, denominado ferro-gusa. Ferro-gusa é o primeiro produto que sai do alto forno, tá, pessoal? Só que ele vem com muito carbono e com muitos contaminantes, o qual, ainda no estado líquido, é encaminhado à cearia. O nome já diz, onde eu vou produzir aço, onde em fornos adequados é transformado em aço. O aço é vazado na forma de lingotes, os quais, por sua vez, são submetidos à transformação mecânica por intermédio de laminadores, resultando em blocos, tarugos e placas. E estes, por sua vez, e ainda por intermédio de laminadores, são transformados em produtos como chapas, folhas, trilhos, barras. Vamos falar um pouquinho do minério de ferro. O minério de ferro, gente, é a matéria-prima essencial do processo, já que é de onde se extrai o ferro. Tá aqui, ó. O minério de ferro, né, tem vários tipos. Isso aqui é a magnetita, essa é a hematita. Posteriormente, para que eu possa utilizar realmente esse minério de ferro para produzir o aço ou ferro fundido, eu tenho que transformar em sinter ou em pelotas. Quem é esse sinter? O sinter, gente, como que eu vou explicar para vocês? Vamos lá. É o minério de ferro tratado para fins siderúrgicos, para que eu possa... como é que eu vou dizer? Utilizá-lo melhor no processo de fabricação do aço. E as pelotas, elas são os finos. São os finos de minério de ferro que eu transformo em bolinhas. O que eu faço? Eu pego os finos do minério de ferro, posteriormente do carvão e dos fundentes, e transformo em bolinhas. Por que em bolinhas? Porque é mais fácil queimar. O que é mais fácil queimar? Isso aqui, que é uma pedra grande, disforme, ou essas bolinhas uniformes, redondinhas, que vão queimar de fora para dentro, uniformemente. Eu vou gastar menos energia, consequentemente menos tempo. Então eu prefiro usar o minério de ferro nesta forma aqui. Para que eu faça isso, eu mando o minério de ferro para um lugar chamado sinterização. Da sinterização, eu faço as pelotas do meu minério de ferro. Entendido, pessoal? Isso é uma matéria-prima básica, é óbvio. Senão não tem ferro. O carvão, ele já atua como um combustível. Ou seja, é ele que vai ajudar a queimar esse minério de ferro. Ao mesmo tempo que ele é um combustível, ele também é um redutor do minério de ferro. Ou seja, ele ajuda a tirar o oxigênio. Além disso, ele também é o meu principal fornecedor de carbono. Se vocês lembrarem, a gente leu lá
que tanto o ferro fundido como o aço carbono, né, aliás, até o ferro gusa, que é o primeiro produto, ele é uma liga de ferro e carbono. O aço é uma liga de ferro e carbono. O aço inox é uma liga de ferro, carbono e mais algumas coisas. O aço ligado é uma liga de ferro, carbono e mais alguma coisa. O ferro fundido também é uma liga de ferro, carbono e, no caso, mais silício. Então, o meu carbono, ele vem desse carvão. Como antes ele era um carvão mineral e começou a ficar raro, começou a ficar escasso e caro, eu passei a usar o carvão mineral, que é um combustível fóssil. Quando eu queimo esse carvão mineral, eu transformo em coque. Queimo por quê? Por que eu tenho aqui, eu estou mostrando aqui para vocês esses fornos queimando o carvão? Porque quando eu queimar esse carvão mineral, eu vou primeiro tirar o H2O, a água, ou seja, a umidade, vou aumentar a concentração dele de carbono e, ao mesmo tempo, eu vou queimar algumas impurezas, como enxofre, por exemplo. Então, eu vou ter um produto com alto teor de carbono e muito mais puro, para auxiliar no meu processo de queima do minério de ferro, da redução do minério de ferro e do fornecimento de carbono. Tanto é que aqui eu tenho dois fornos para mostrar para você. Um convencional, onde eu não tenho a presença do ar dentro do meu forno, e um recovery, aqui o nome, onde eu tenho uma presença maior do ar no seu interior. E aqui uma imagem do coque. Beleza? Vamos continuar. Para eu ajudar no meu processo de queima, já que eu já coloquei as minhas pelotas, que são minério de ferro, já coloquei o meu coque, fica faltando alguma coisa para ajudar. Quem é? São os fundentes. Quem é o fundente? O fundente é aquele que ajuda a fundir. Ele vai catalisar o meu processo, ou seja, acelerar o meu processo. Vamos ler aqui. Atua como um fundente, reagindo com as substâncias estranhas ou impurezas contidas no minério e no carvão, diminuindo o seu ponto de fusão e formando a escória, ou seja, aquilo que sobra, aquilo que eu vou jogar fora. Quer dizer, hoje em dia na indústria siderúrgica, você não joga nada fora. Essa escória vai virar cimento, pastilha de freio, enfim, outros produtos que também serão vendidos ao mercado. Está aqui um exemplo de fundente: calcário, uma dolomita e o cascalho. 3 exemplos para que vocês possam observar. Vamos fazer aqui um fluxo simplificado da produção do nosso famoso aço, dos nossos famosos metais ferrosos. Olha aqui. Minha sinterização, para onde eu mando meu minério de ferro, para transformar em sinter e pelotas. Minha coqueria, para onde eu mando o carvão, é onde eu vou queimar o carvão, para que ele passe a ter uma alta concentração de carbono, seja purificado, enfim. Sucata também eu uso bastante, que é uma forma também de reduzir o custo, uma questão de pensar no meio ambiente. A gente tem que lembrar que o processo siderúrgico ele é 100% reciclável, tá? Não deu certo, eu jogo tudo no alto forno de novo. E aqui, os outros que estão escritos aqui são os fundentes. Toda essa carga é jogada no alto forno. Do alto forno, que me sai o ferro gusa, é onde acontece a redução do minério de ferro, né? A separação do ferro dos demais elementos que ele contém, e o aumento da concentração de carbono, é onde eu passo a ter a minha principal liga de ferro-carbono, que é o ferro gusa. Daqui, ele vai para a cearia, como a gente já falou. A cearia é onde eu produzo o meu aço. Aqui acontecem os ajustes químicos, ou seja, eu vou tirar as impurezas que vieram com o ferro gusa, o fósforo, o enxofre, vou equilibrar o teor de carbono e, caso seja necessário, adicionar elementos de liga. É onde acontece o meu refino primário e o meu refino secundário. Saiu daqui, o meu aço
vai direto para o lingotamento, que é onde eu terei os meus lingotes, os meus tarugos, que são placas mais ou menos de 250 milímetros de altura, podendo ter até 2,5 metros de largura e um comprimento que vai de 6 a 25 metros. Tudo depende da empresa que se trabalha. Então, ele é um lingote, é um tarugo, é um picolé, um tijolo de aço ou ferro. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar. Aqui, a partir desses slides, eu vou explicar melhor, lendo com vocês, o que é cada etapa, tá? Vamos lá. A preparação do aço se divide basicamente em 4 etapas. A preparação da carga ou sinterização. Grande parte do minério de ferro é aglomerada, utilizando-se fundentes finos de coque e minério de ferro, resultando num sinter e, posterior, pelotas. A carga é formada por coque, sinter, fundentes e sucata, pois a reciclagem faz parte do processo siderúrgico. Depois vem o processo de redução, onde as matérias-primas, agora já preparadas, ou seja, o minério de ferro transformado em sinter, o carvão transformado em coque, são carregadas no alto forno. O oxigênio ele é insuflado, já pré-aquecido, ele é insuflado no alto forno pela parte de baixo dele. Para quê? Para aumentar a temperatura do forno, a temperatura interna do forno, que pode chegar a 1.500 graus. O coque, em contato com o oxigênio, produz calor, que funde a carga metálica e dá início ao processo de redução do minério de ferro, ou seja, a separação do ferro do oxigênio, transformando em um líquido chamado ferro-gusa. O gusa é uma liga de ferro-carbono com alto teor de carbono. Depois já vem a etapa de refino, que é na cearia. É utilizada para transformar o gusa no produto desejado. Aço carbono, aço ligado, aço inox, ferro fundido, enfim. Nessa etapa, parte do carbono contido no gusa é removida junto com as impurezas. Ou seja, acontece a descarbonetização, a retirada do carbono, a dessulfurização, a retirada do enxofre e demais elementos contaminantes. Além desse refino, há o ajuste da composição química do metal. Se eu quero um metal ligado, eu tenho que adicionar aí o meu elemento de liga, que pode ser o manganês, pode ser o tungstênio, pode ser o vanádio, enfim, uma infinidade de elementos de liga. Cromo, níquel. Após essa fase, o metal é solidificado em equipamentos de lingotamento contínuo para produzir os semi-acabados. O que são os semi-acabados? Os lingotes, os blocos. Até aqui eu não tenho chapa, eu não tenho nada, eu só tenho aqueles blocões enormes de metal. Saiu de lá, um dos primeiros processos que acontecem é a laminação. Ou seja, os semi-acabados, os lingotes e os blocos são processados por equipamentos chamados laminadores e assim transformados em uma grande variedade de produtos cuja nomenclatura depende da sua forma e ou composição. Nem toda siderúrgica tem laminação, porque ela só vende o lingote ou os blocos. É na laminação que eu vou ter as chapas, as placas, os perfis, enfim. Não, principalmente as chapas e as placas. É aqui, na laminação. Mas eu posso parar minha produção no lingotamento. E eu tenho 2 tipos de siderúrgicas, tá? A integrada e a semi-integrada. Quem é integrada? Vou dar um exemplo para vocês. A ThyssenKrupp CSA, que é uma empresa em que ela pega a matéria-prima, ou seja, matéria-prima básica, tá? O minério de ferro, o carvão, pega o minério de ferro, faz a sinterização, pega o carvão, faz o coque, junta com a sucata, com os fundentes para produzir o ferro-gusa. Ou semi-integrada, onde eu já parto do gusa e das sucatas. Eu não tenho a matéria-prima bruta para produzir o aço. Eu uso o quê? Já uso o ferro-gusa e a sucata. Eu não faço nem a sinterização, nem a coquerização. Ok, pessoal? Vamos lá. O processo siderúrgico pode produzir diversos tipos de metal. No entanto, antes de separar os grupos e subgrupos dos materiais, que são muitos,
deve-se primeiro entender as propriedades gerais dos metais, pois são estas propriedades que mais são levadas em consideração em um projeto de construção. Além, é claro, de outros fatores como custo, disponibilidade do mercado, facilidade de fabricação e manutenção, entre outras. Ninguém escolhe um metal para produzir um equipamento do nada. Eu sempre vou levar em consideração algumas coisas: custo, disponibilidade do mercado, facilidade de fabricação e manutenção, mas principalmente as propriedades mecânico-metalúrgicas que esse produto, que esse metal tem. O que ele tem a fornecer para mim, que é o ideal para o tipo de serviço que o meu equipamento vai fazer. É rapidinho e vocês vão entender fácil. Uma das propriedades que vocês vão ouvir muito é resistência mecânica. Ah, esse material tem boa resistência, esse material tem boa resistência. O que é isso? O material tem boa resistência porque ele resiste bem. O que é resistir bem? Ele não perde nenhuma propriedade quando ele é submetido a algumas ações, alguns esforços, tipo tração ou compressão. Ele resiste bem a esses esforços, ou seja, a ação de uma força externa. Vamos ler aqui, ó. Resistência mecânica permite ao metal ser capaz de resistir à ação de determinados esforços, como tração e compressão, por exemplo. Uma outra propriedade que vocês também ouvirão muito é elasticidade. Vamos lá. Capacidade que o metal tem em se deformar quando submetido a uma ação externa, retornando à sua forma original quando a ação externa é removida. Eu peguei aqui até um copo plástico para poder mostrar para vocês. Olha só. Ação externa. Que ação externa? É uma força. Está aqui. Então, eu apliquei uma força no meu metal. Ele deformou. Não deformou? Tirei a força. Ele voltou ao seu estado anterior, ou seja, às suas formas anteriores. Ele não teve uma alteração nem na sua forma, nem nas suas propriedades. Então, isso aqui é um material que tem boa elasticidade. Quando você está dirigindo, por exemplo, e sente que o carro bateu em algum lugar, você vai olhar e ver que a lataria está perfeita. Ela retornou à forma que ela estava. Ela sofreu uma força externa ao impacto, porém, ela retornou à sua forma anterior. Entenderam bem o que é elasticidade? Plasticidade também é uma outra coisa que vocês vão ouvir muito. Vamos ler aqui, ó. Capacidade que o metal tem em se deformar quando submetido a uma ação externa, mantendo uma parcela desta deformação quando a ação externa é removida. Todo material, ele sofre, todo material que a gente está falando de metal, tá, gente? Ele sofre tanto uma deformação elástica quanto uma deformação plástica. O que é essa deformação elástica? Ela deforma e retorna. O que é plástica? Olha só. Aqui deformou e voltou. Mas se eu continuar aplicando uma força, parte da deformação permanece, parte vai embora e parte permanece. Essa deformação que permanece é a deformação plástica. Ok, pessoal? Ou seja, se você estava no seu carro, bateu, aí você falou, acho que amassou muito. Você foi lá e olhou. Ah, não, amassou pouco. Porque parte da deformação foi embora, que é a elástica, e parte da deformação ficou, que é a deformação plástica. Ok? Beleza. Uma outra propriedade que vocês vão ouvir é essa aqui. Está escrito ductilidade, mas a gente fala dutilidade mesmo. Ah, esse material é dútil. É a capacidade que o material tem em se deformar plasticamente sem se romper. Olha aqui, ó. Deformou. Rompeu? Não, não rompeu. É um material dútil. Metais também apresentam essa característica. Por exemplo, o alumínio. Ele é bem dútil. Eu consigo deformá-lo, trabalhá-lo, e ao mesmo tempo ele não se rompe, ele não parte. Ok, pessoal? Ó. Entendido? Elasticidade, plasticidade e dutilidade? Perfeito, pessoal. Vocês vão ouvir também falar assim, esse material é tenaz. Ele tem tenacidade. O que é isso? Vamos lá. É energia mecânica, o impacto necessário para levar o material à ruptura.
é o impacto. É uma medida de quantidade de energia que o material pode absorver antes de se romper. Um exemplo de baixa tenacidade são os materiais cerâmicos, ou seja, qualquer pancada, ele parte. Então, ele não absorve bem o impacto. Eu tenho aços que têm alta tenacidade, ou seja, para que eles realmente se rompa, ele se deforme até se romper, ele demora bastante. A energia que eu preciso é muito alta. Às vezes ele até nem se deforma tanto, ele é muito tenaz, ou seja, eu vou aplicando o impacto, eu vou aplicando a força, ele não se deforma, eu continuo aumentando, a energia que eu uso é alta, ou seja, ele é tenaz, ele resiste bem ao impacto, ele absorve bastante energia, ok, pessoal? E o que é um material duro? Isso é um material duro, diferente de dútil. Ele é um material duro. É a capacidade que o metal tem em resistir à penetração, à deformação plástica e ao desgaste. Ou seja, eu não consigo fazer com que ele tenha uma alta deformação plástica. Eu vou aplicando a força, vou dar um exemplo, eu vou aplicando a força, ele mal se deforma. É como se não é que eu não estivesse aplicando uma força, mas ele continua resistindo, ele é duro. Então eu continuo aplicando a força, ele não se deforma, ou mal começa a deformar, ele rompe. Ele é um material duro. E frágil é material com boa resistência, com baixa resistência ao choque. Espero que vocês tenham entendido as principais características, propriedades dos materiais. Existem outras? Sim, existem outras. Muito outras. O que eu recomendo? Que você pesquise, olhe o material de apoio, as apostilas, pesquise na internet, assista vídeos para que você entenda e perceba todo o processo siderúrgico em sua complexidade e todas as propriedades que o metal pode oferecer para o trabalho mecânico. Vejo vocês na próxima aula. E não esqueçam de olhar a bibliografia recomendada. Beleza, pessoal? Boa sorte com os estudos.